E já dando um pequeno spoiler, né, a gente imagina que nós vamos manter algo desse projeto para uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. Em breve nós vamos estar divulgando aí nas redes sociais, nesse nosso novo modo de discussão, de envolver a comunidade acadêmica. Então foi muito bom, o resultado foi muito bom e nós queria agradecer a presença de todos aqui e dar início a essa noite. Eu convido agora o Dr. Felipe Torres, que vai estar como debatedor, moderador, desculpe, para fazer as considerações iniciais e chamar o primeiro palestrante. Boa noite também a Paulo Vicente, que é nós três somos da Gastros, e a gente sempre tenta fomentar esses eventos científicos, acadêmicos, para discutir, crescer e aprender juntos, né? E nesse novo molde tem sido bastante legal, a aceitação do pessoal, a participação, a dinâmica tem sido muito proveitosa. Então, sem mais delongas, vamos dar início às palestras de hoje, né? A primeira vai ser com o Dr. Paulo Vicente, falando um pouco sobre hérnias incisionais, na verdade, como evitar as hérnias incisionais, alguns tips and tricks, algumas dicas aí da prática diária. E na sequência, o Dr. Lucas Cacau, fisioterapeuta, falando um pouco sobre a pré-habilitação. Para quem nunca ouviu, é um excelente momento de se familiarizar com o assunto que vem sendo debatido nos últimos congressos, aí, nos últimos 3 a 5 anos. Bom, Paulão, acho que já pode começar a espelhar a sua tela. Só a gente vai ter um ajuste hoje, um molde um pouquinho diferente, que depois da palestra de Paulo, a gente vai fazer um debate em cima da palestra, usando o nosso debatedor, que é o Leonardo, Dr. Leonardo de Salvador. Também agradecer a presença dele, porque ele vai ter um outro evento para participar às 8 horas. E aí, na sequência, a gente faz a palestra do Dr. Lucas Cacau e um novo debate em seguida. Paulão, a palavra está com você. Beleza, Felipe, obrigado. Já está aparecendo aí para vocês a tela, né? Beleza, tranquilo. Então, mais uma vez, eu vou agradecer a presença de todos, principalmente de Lucas e de Leonardo, que aceitaram aí gentilmente o convite em participar dessa nossa noite de debates. Só realmente falando o que Felipe já havia dito, que realmente tem sido muito interessante, e a gente espera que assim continue. O tema que Marcelo, que é meu irmão, acabou escolhendo para mim foi esse: evitando as hérnias incisionais. Tips and tricks, algumas dicas, alguns truques que a gente pode fazer para evitar esse problema tão comum que são as hérnias incisionais. Logo de cara, eu digo para vocês que, longe de mim ter a pretensão de mostrar para vocês aqui alguma fórmula mágica, um truque mágico. A ideia é que a gente consiga, nesses próximos minutos, juntar um pouco do que a literatura diz, junto com um pouco da nossa experiência, e mostrar para vocês no sentido de evitar. Todos nós somos cirurgiões, nós operamos muito, e nós sabemos que, à medida que nós operamos, nós temos complicações, nós vamos ter hérnias incisionais. Mas o nosso objetivo aqui é fazer com que a gente comece a pensar maneiras de evitar esse problema. Eu não vou falar aqui hoje como lidar com uma hérnia incisional. Não é esse o propósito. Talvez em um outro momento, chamando até Leonardo para poder falar como ele lida com esses casos extremamente complexos, mas hoje a ideia não é essa. A ideia de hoje é falar como evitar que uma incisão cirúrgica se torne uma hérnia. Uma laparotomia que você fez por uma urgência, depois de meses ou anos, evolua com a hérnia incisional. Uma laparotomia para tratar um câncer abdominal se torne, depois de meses ou anos, uma hérnia incisional. Ou seja, você vai estar trocando um problema por outro. E as hérnias incisionais acontecem sempre, o pontapé inicial é um procedimento cirúrgico. E vocês percebem que eu coloquei aqui laparoscopia é bem menor do que a laparotomia, porque é muito menos frequente na laparoscopia, mas é sim possível. E as laparotomias, sem dúvidas, eles têm mais chance de evoluir com hernia incisional. E esses números aqui, eles chamam nossa atenção porque mostram a grandiosidade do tema e a maneira como a gente deve encarar de uma maneira mais séria
esse assunto que é o fechamento de uma laparotomia. Então, a gente vê que cerca de 2 milhões de laparotomias são realizadas por ano, um número realmente muito grande. E 28% desses, em média, evoluem com hérnias incisionais, sendo que 200 mil são reparadas anualmente com uma recorrência altíssima, que varia entre 25% e 50%. Então, realmente, nós precisamos começar a prestar atenção no tema, sob o risco de estarmos realmente alimentando verdadeiras fábricas de hérnias incisionais. Quem trabalha em serviço de referência de hérnia, seja no privado ou no público, começa a receber casos e casos de hérnias que foram operados por outros colegas e se realmente a gente não pensar uma maneira de frear isso aí, a gente está com o risco de trazer grande morbidade, impactos significativos na qualidade de vida e até mesmo custos, não só para a saúde pública, como para a saúde complementar também. Então, isso é algo que a gente precisa, de maneira séria, começar a pensar. Cada vez que a gente falha em um fechamento desse, aumenta a nossa chance de recidiva. Então, a gente tem que prezar e buscar a perfeição, o capricho no nosso primeiro fechamento de uma laparotomia, porque cada vez a chance dessa hérnia voltar aumenta. E nós sabemos que para evitar a formação de hérnia, a gente precisa trabalhar com muito cuidado nos fatores envolvidos em sua fisiopatologia. E resumindo todos aqueles pontos lá de fisiopatologia, eu posso sintetizar em uma frase, que é a falha na cicatrização. Então, o problema vai ser sempre relacionado com a falha na cicatrização, que vai ter envolvimento tanto do paciente quanto do cirurgião. Então, existem fatores envolvidos que são relacionados ao próprio doente. A tendência natural que o paciente tem em formar hérnia, por deficiência no metabolismo do colágeno, desproporção entre o colágeno tipo 1 e tipo 3, que é a herniose, infelizmente isso a gente não tem como manipular, isso é inerente ao doente. Já outros fatores do paciente, como desnutrição, tabagismo, diabetes, uso de determinadas medicações, esse sim nós podemos e devemos trabalhar. O que é de nossa responsabilidade relativo à técnica cirúrgica, à capacidade técnica, ao material que nós vamos utilizar, estrutura hospitalar e a importância de uma equipe multidisciplinar, incluindo o fisioterapeuta que começa a se dedicar nessa questão de pré-habilitação do paciente, isso é extremamente fundamental. É claro que quando a gente está falando de urgência, todos os fatores do paciente a gente esquece, porque a gente não vai conseguir mexer nisso em questões de minutos e horas. A gente precisa enfatizar ainda mais a parte que é de nossa responsabilidade. Então, começando com as dicas propriamente ditas. A primeira delas, otimize ao máximo o seu paciente. Esse paciente, Leonardo já sabe, a gente discute muito isso quando vai lidar com a hérnia propriamente dita, a gente precisa que esse paciente perca peso. É claro que não é uma missão fácil, eu sei disso, mas a gente precisa ter a consciência de que um paciente obeso com grande gordura visceral, isso aumenta a pressão intraabdominal e vai dificultar a cicatrização, predispondo formação de hérnias incisionais. Então, existe uma meta, a gente discute muito isso, difícil a gente cobrar com muito rigor uma meta, mas o quanto que a gente conseguir que esse paciente perca peso, está valendo. Olha esse exemplo aqui de um paciente nosso. Chegou no consultório com essa hérnia umbilical dessa maneira, depois eu insisti com ele que perdesse peso, é claro que ele teve acesso a nutricionista, a endocrinologista, ele perdeu cerca de 8, 9 quilos, depois nós operamos ele em um cenário completamente melhor e o resultado foi muito satisfatório e isso eu não tenho dúvida que é sempre uma boa medida para o paciente. Ainda na dica 1, falando sobre otimizar o paciente, enfatizo que o controle glicêmico rigoroso é fundamental. A gente sabe que o paciente que tem diabetes descontrolado, ele tem uma maior chance de infecção de sítio cirúrgico e a infecção de sítio cirúrgico está relacionada à formação de hérnias. Esse é um trabalho que mostrou, através de uma regressão logística com quase 200 pacientes, que os pacientes que eram diabéticos, eles tiveram mais chance de hérnia incisional. Isso é uma coisa que realmente a gente sabe bem. Outro fator muito importante é o cigarro. Esse paciente precisa também ser estimulado a cessar o tabagismo. Esse é um trabalho muito importante, uma meta-análise com quase 500 mil pacientes, comparando fumantes e não fumantes com uma série de desfechos, como necrose da essência e hérnia, e ele mostrou que os fumantes têm mais risco, e ele estimula que o paciente cesse o tabagismo pelo menos 4 semanas.
Esse outro trabalho também interessante mostra que o paciente fumante ele tem 4 vezes mais chance de hérnia incisional do que o não fumante. Então, isso aqui já é mais do que suficiente para você estimular de maneira bem enfática o seu paciente a cessar o tabagismo. E, ainda na dica 1, otimize ao máximo o seu paciente. Esse paciente ele precisa estar bem nutrido, esse paciente precisa começar a conhecer esse conceito de cuidado antes e depois. Essa analogia com a corrida é muito interessante. A gente ouviu do professor Aguilar no simpósio ano passado. Ninguém faz uma corrida de 5 ou 10 quilômetros sem se alimentar antes, sem se condicionar antes. A cirurgia é semelhante a isso. Se você vai submeter um paciente a uma cirurgia sem estar bem nutrido, sem estar preparado, a chance de acontecer um problema durante essa corrida é muito grande. Estamos passando agora para a dica número 2. Isso são dicas um pouco mais óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. A laparoscopia sempre que possível. Se eu tenho a opção da laparoscopia, faça a laparoscopia ao invés da laparotomia. E fazendo laparotomia, se você tiver essa opção, evite incisões medianas, porque as incisões medianas, a literatura também mostra para a gente que as incisões medianas têm mais chance de hérnia incisional do que as incisões não medianas. A próxima dica, ela é precedida dessa frase interessante desse livro clássico, que é a Clínica Cirúrgica da América do Norte, e ele fala que o material de sutura e a maneira como a gente fecha a ponderose são os fatores mais importantes que determinam o risco de desenvolver uma hérnia incisional. Então, aqui, só para reforçar o que essa frase diz, eu mostro para aqueles que não sabiam disso, que existem, inclusive, guidelines que orientam o cirurgião como fechar uma parede abdominal. Então, eu já entro na dica número 3, que é use materiais adequados, principalmente os fios. Eu coloquei aqui nessa ordem um fio de PDS, que sem dúvida é o mais apropriado, que é a polidiaxanona, o que é um fio monofilamentar, absorvível, de lenta absorção, ele dura cerca de 180 dias até ser absorvido. Depois disso, o ProN, apesar de ser inabsorvível, ele é monofilamentar. Ele tem um problema, sim, de fazer granuloma de corpo estranho, sinos, mas ele ainda vem na frente do Vicryl, que é o fio de poliglactina, que ele é absorvido muito rapidamente. Um outro ponto interessante é que as agulhas não precisam ser grossas, quanto mais grossa a agulha, mais sutura e massa. Lembrando que os fios eles não precisam ser muito grossos, os artigos mostram que um fio 2,0 é suficiente para o fechamento de uma laparotomia primária, e nós temos que usar uma proporção acima de 4, ou seja, a gente precisa usar muito fio, principalmente pelo fato da gente ter que fazer vários pontinhos, eu vou falar já já. Apenas para reforçar essa situação dos fios, esse próprio guideline do fechamento de parede abdominal da Sociedade Europeia de Hérnia, ele, de maneira forte, não recomenda o uso de fios rapidamente absorvíveis no fechamento de parede abdominal, e o Vicryl é um exemplo deles. Eu quis enfatizar isso nesse slide porque a gente vê de maneira muito frequente o fechamento de laparotomias com Vicryl. E o Vicryl é um fio que mais ou menos 60 dias ele já está todo absorvido e depois de 15 dias ele já perde 50% da força têncil. E isso realmente vai de encontro ao conceito de uma boa cicatrização no intuito de evitar uma hérnia incisional. Só para a noção do tempo aí, 1 minuto. Faltando 1 minuto. Em relação à dica 4, promova uma técnica cirúrgica correta. Isso também é bastante óbvio. Sutura contínua, sem necessidade do fechamento do peritônio separadamente. Esse aqui é um ponto extremamente importante. As pequenas mordidas. É um conceito relativamente recente, vale a pena deixar isso bem claro. Não adianta fazer um fechamento da laparotomia com pontos grossos. A ideia atual é que a gente pegue pequenas mordidas com pequenas passadas de 5 em 5 milímetros, evitando uma sutura com pontos muito espaçados, uma sutura em massa, e essa sutura em massa vai fazer uma isquemia do tecido e a formação desses buracos, que aí inicia o problema da hérnia incisional, essa isquemia, necrose e a formação desses buracos. Esse é o artigo clássico que deu origem a esse conceito dos small bites, mostrando que no segmento de 1 ano, os pacientes que fecharam com small bites tiveram 13% de hérnia incisional e da maneira tradicional 23%. De lá para cá,
uma série de outros diversos artigos seguiram nessa mesma linha. Então, esse conceito de small bites, de pequenas mordidas, não é novidade, não é oba-oba, não é invenção. Já é um conceito muito bem definido. Em relação à dica número 5, se atualize e acompanhe a evidência científica, e isso eu falo porque já existem muitos conceitos de uso de tela profilática, ou seja, aqueles pacientes que têm alto risco, eles merecem a utilização de tela profilática. Você coloca no PubMed, você já vê uma série de artigos falando sobre esse conceito. Esse é um artigo clássico falando sobre as telas profiláticas. Nesse segmento de 120 pacientes operados de aneurisma aorta abdominal, os pacientes que receberam tela profilática tiveram 0% de hérnia incisional no segmento de 2 anos, contra 28% daqueles que tiveram a sutura sem tela. E isso pode ser usado tanto para pacientes de aneurisma como pacientes de alto risco, cirurgia bariátrica. Então, isso realmente é algo que a gente precisa ficar muito atento. A última dica é a dica número 6, já encerrando, Filipão. Oriente os seus residentes ao fechamento correto. A gente não pode terminar a cirurgia, sair e deixar o residente fechado de qualquer jeito. Ou então um cirurgião iniciante. A gente precisa lembrar que isso é fundamental e lembrar que os mais velhos. Então, a gente está tentando passar um pouco do que a gente vem aprendendo nesse sentido. Então, como resumo da apresentação, otimize o seu paciente, não é besteira, isso é muito importante. Em relação ao fio, eu considero o PDS o fio ideal. Deixo aqui que evitem o Vicryl no fechamento de uma laparotomia, apesar de ser muito utilizado. Os fios eles podem ser 0, mas também podem ser 2,0 com agulha fina, lembrando de usar aquela proporção maior do que 4. Hoje em dia nós mudamos o conceito, temos que fazer pequenas mordidas, a gente precisa dar pontão grosseiro, fechando o saco de batata. Comece a pensar nesse conceito de tela profilática, isso em breve já vai ser rotina. A gente precisa ajustar qual tipo de tela, se vai ser uma tela absorvível, se é uma tela inabsorvível, se vai ser acima da ponerose, abaixo da ponerose. Isso a gente ainda está caminhando para descobrir e repasse a informação adiante. A gente assistiu, fez uma colectomia perfeita e tirou nota 10 no tempo cirúrgico principal. Mas na hora de fechar, você fechou mal fechado. Você somou 10 mais 15, 10 mais 5 fez 15 e sua média total foi 7,5. E eu tenho certeza que você e nenhum dos que estão aqui querem ser cirurgiões nota 7,5. Todos vocês, eu sei que vocês estão indo bem. Então vamos agora olhar com olhos mais atentos e carinhosos para o fechamento da parede. Parabéns, Paulão. Excelente apresentação. Acho que todo mundo que lida com cirurgia, seja... E aí, pegando o gancho que você falou das incisões transversais, como, enfim, menor incidência de hérnia. Mas sem mais delongas, eu vou deixar... Eu queria só fazer 3 perguntas aí e seus comentários sobre a apresentação, certo? Então, Paulo comentou sobre a questão do manejo do paciente obeso. Sem dúvida é um desafio, um paciente que tem hérnia incisional. Um paciente que tem hérnia incisional e chega para você. Eu queria saber qual é a sua meta que você coloca para ele, 10%, 15% de perda de peso. A sua meta seria IMC para o paciente que é obeso que chega no seu consultório. Além disso, uma dúvida que eu queria deixar para Leonardo e para Paulo também, sobre o retorno da atividade física, no quesito prevenção de hérnia incisional. O paciente que se operou, é uma cirurgia primária, e se vocês acham que tem essa importância no retorno à atividade física, é uma pergunta muito frequente do paciente. Quando vocês acham seguro liberar esse paciente para que ele evite uma hérnia incisional? E além disso, se vocês têm algum comentário sobre tela profilática em cirurgia contaminada. É um exemplo, uma cirurgia de sei lá, na urgência do SUS, não tem vídeo, apareceu uma diverticulite perfurada, 24, você precisa fazer um Hartmann. Você usaria tela profilática nesse paciente? E seus comentários, por favor.
Perfeito. Eu anotei aqui algumas coisas. Excelente aula, Paulo. Parabéns. Fantástico. Tenho pouca coisa a complementar. Você falou tudo o que é importante. Tem residente aqui nos convidados? Tem estudante? Tem residente, tem estudante, tem cirurgião, tem tudo. Eu vou falar o que é que está acontecendo com vocês. Quando vocês estão sendo orientados por Dr. Paulo, Dr. Felipe, aí os caras do plantão vão dizer, para com isso, para de dar ponto de plástica, isso é frescura, pega macho. Não é isso que a gente ouve no dia a dia? Vocês estudantes devem... Isso é um erro grosseiro. Essas pessoas que estão orientando isso, elas não estão fazendo isso porque querem se achar melhor, é por falta de conhecimento. Podem acreditar nisso. Tudo que foi falado na apresentação tem nível de evidência 1, muitas vezes nível de evidência 1A. São verdades, são dados importantes. Tá? Então, acreditem nisso, faz diferença absurda. A gente que faz ambulatório de hérnia só faz isso, que acompanha isso. A gente vê o alto índice de hérnia incisional pós-operatório. Então, essas medidas são fundamentais. Não é detalhe. A gente tem grandes estudos mostrando isso. Em relação à pré-habilitação, eu achei que tudo isso, prestem bem atenção no que ele falou. A gente tem muito trabalho bom. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que não foi falado, que existe um estudo da New England Journal of Medicine, prospectivo, duplo cego, randomizado, com 500 pacientes, mostrando o benefício, além de tudo isso, do uso da clorexidina e do imunonutrição no pré-operatório. Então, faz diferença. Vocês próctos que vão reconstruir um trânsito, você que está operando um cara com ferida, com infecção, com cicatriz na pele, vale a pena nutrir o paciente, fazer banho de clorexidina e mupirocina nas dobras 5 dias antes. Isso tem uma redução de 50% de infecção de estáfilo. Isso é para cirurgias de médio e grande porte. Hérnia complexa é uma cirurgia de grande porte. É uma coisa que eu queria acrescentar na apresentação. Tá? Então, isso é importante. Em relação à incisão, realmente, a incisão de linha média tem uma incidência maior do que das incisões transversais. Eu também concordo com o Felipe, se tiver de fazer uma incisão para renos arriscado, mas evite fazer incisões paramedianas. Isso aí, entre ter que fazer uma incisão na região, faça sempre linha média, tá? Evitem fazer paramediana porque você destrói a inervação da parede abdominal e é muito mais complicado de tratar, tá? Então, primeiro, incisão transversa, se não der, faz a mediana mesmo, o menor possível e tira a sua peça. Isso eu acho que eu queria comentar. Aquela foto que ele mostra os pontos afastados dos pontos próximos, lembre de um caderno. Peguem um caderno com um aspiral bem grande e arranca fácil a folha. Agora, pega um caderno com um aspiral pequeno, próximo, você não arranca a folha fácil. Essa lógica é a lógica da parede abdominal. Então, isso é um exemplo clássico que eu acho que começa por nós, preceptores. Nós temos que ficar até o final da cirurgia. Não é para o R1 fechar sozinho com o R2. Não que o R1 não mereça, mas eu acho que a abertura tem que se pensar desde a abertura. Perca 5 minutos descolando o subcutâneo para você ver bem a aponeurose, 1 centímetro de cada lado, não precisa fazer um descolamento grande, mas se você deixar para o final, você não vai ver onde está a aponeurose e a gente no final tem pressa. Se for 3 da manhã, todo mundo está com pressa, quer acabar a cirurgia logo, eu sei disso, todo mundo está cansado, mas vale a pena perder esse tempo na abertura. Identifique bem, deixe os ângulos bem vistos e na hora de fechar, é hora de você caprichar. Respira fundo, se está cansado, bota outro, chama outro residente, vá com calma, não passe do... E o small bites é importante, faz diferença. Não precisa usar fio grosso, confie na sutura, não precisa. O fio tem que ser com agulha pequena, eu não uso fio mais que 2 zeros para fechar nenhuma aponeurose, nenhuma. Pode ser a mais difícil que for. Se não está fechando, não é o fio que vai resolver. Você tem que fazer separação de componentes, você tem que fazer um descolamento. Não adianta trocar o fio. Não adianta pegar macho, você não está ajudando o paciente, você está lesando a aponeurose, você está denervando a aponeurose, você está aumentando a tensão. E não tenha dúvida, se você tiver que escolher entre o Vicryl e o Prolene, escolha o Prolene. Não tenha dúvida. Não pense 2 vezes. Pode ser fezes, pode ter abscesso, pode ter peritonite, pode ter o que for. O Prolene é melhor. Infelizmente, não é entre os dois,
é, claro, o PDS, que é a polidioxanona, é o melhor fio entre os dois. E eu acho que cabe a nós, preceptores, vocês aí que são, né, difundidores de conhecimento, chefes de serviço, brigar para comprar o PDS. Eu acho que faz diferença. A gente tem que fazer esse esforço. Não é um fio a mais que você vai usar na cirurgia que vai encarecer. Eu acho que a gente tem que se cobrar também, né, de tentar provar para o diretor, o gestor do hospital, que o fio faz diferença, que vale a pena fazer o small bites, que vale a pena fazer 4:1, um fio de 40 centímetros, você só vai gastar 10 na ponerose, não adianta, vai ter que usar 2 fios, não economize, isso é uma coisa importante. Se é uma chifo pública, é 3 fios, não vai dar 2, não adianta, é experiência própria. Eu acho que são economias e são tempos que a gente acha que está ganhando, mas que está fazendo mal ao paciente, porque a gente não consegue controlar o resto, né? O cara chegou na urgência, você não deu tempo. Isso eu queria considerar. Em relação às perguntas, em relação à urgência, está provado, tem bons estudos que em presença de infecção com fezes, você pode usar tela. Existem estudos prospectivos, meta-análises, não é o nível de evidência ideal, mas a gente tem grandes estudos mostrando que não faz diferença, não vai ter mais problemas. E, eventualmente, se você está diante de um quadro com uma faceite, com uma grande contaminação, você pode fechar a poderose, né, adequadamente, usar tela e aí, se tivesse no mundo ideal, fechar a parede com curativo pressão negativa. Esse era o mundo ideal. E deixa para tratar essa parede, essa pele necrosada, doente, no segundo tempo. Isso era o ideal, né? A gente sabe que no público não vai ter isso, tá? Tem um estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo, do professor Dario Birolini, que eles acabaram de publicar, foi esse ano. Eles fizeram um estudo prospectivo, duplo cego, randomizado, em uso de terapia profilática em uma cirurgia contaminada, infectada, na urgência, e mostrou que não houve diferença estatística no desfecho de complicação. Isto é, vale a pena usar tela profilática na evisceração, na eventração ou em pacientes que têm critério de usar tela profilática. Os trabalhos mostram que não tem diferença, tá? Então, isso é coisa que é importante. O que a gente precisa ter são telas de boa qualidade. Macroporosa, com o poro maior possível, a gramatura tanto faz. Isso não faz diferença, tá? Em relação ao IMC, a pergunta aí, no nosso serviço, no nosso protocolo não opera o paciente maior que 30, ponto final, acabou. Simples. Isso é muito fácil falar para o SUS, que a gente tem uma fila de 6 meses. Veja, a gente não pode assumir a responsabilidade sozinho. O paciente tem que fazer a parte dele. Não adianta eu tentar fazer uma cirurgia melhor possível se o paciente não perdeu peso. Ele tem que entender que ele precisa perder peso, ele tem que parar de fumar 8 semanas antes da cirurgia. Então, infelizmente, é isso. Tem que parar. Se o senhor não chegou a 30 ou não perdeu, eu acho que ele não deve ser operado. Claro que, quando a gente está falando de câncer, não tem escolha, né? A gente faz tudo isso que já foi explicado por Paulo, não tem o que fazer, mas a grande mensagem que eu quero deixar vale a pena dar pontos, small bites, faça com calma, quem tem que fechar o R2, não desmerecendo o R1, tá? Eu acho que isso faz diferença. Use fios bons, na evisceração, eventração, use a tela, vale a pena. Pode estar fezes, pode estar o que for, vale a pena. Se infectar a tela, abre tudo, lava, bota o curativo a vácuo. Se não tiver vácuo, deixa aberto, lava e deixa o paciente, fecha essa barriga depois, essa pele, né? Porque a ponerose está fechada. E isso faz diferença. Todas as vezes que eu não usei tela na evisceração, eu me arrependi. Até decência de anastomose coloretal com contaminação fecal. Vale a pena. Os estudos falam isso, não é da minha cabeça, tá? Isso aí é uma coisa que eu queria acrescentar. A última pergunta foi sobre a tela profilática. Então, o tema do retorno da atividade física, se você pronto, recomenda. Beleza. Tentar fazer cirurgia laparoscópica, cada vez mais a gente está fazendo. Eu já estou fazendo hérnia complexa laparoscópica, né? Certamente vocês vão começar a fazer aí, seja por ITEP, seja por outros. Acho que vale a pena perder 3 horas, 4 horas nessa cirurgia, porque o pós-operatório é muito melhor, é o que eu penso. Então, você consegue operar obesos com essa técnica, é menos mórbido. Não tem um número mágico, 33. Minha referência é 32 de MC, mas na literatura o americano considera 35 porque ele é obeso, o americano é obeso.
Eu sugiro vocês lerem um artigo publicado em 2018 naquela mesma revista que Paulo apresentou, né, de 2013, saiu em 2018, né, esqueci o nome agora, Surgical Clinics. Tem um artigo fantástico sobre pré-habilitação, né, e eles citam isso da questão da obesidade. No privado, no consultório, no convênio, eu não opero paciente mais que 35, não opero, eu mando para outro se ele quiser, não opero. Se for laparoscópica, menos que 35. Se for aberta, 30. Tentar convencer o paciente, a gente sabe que não é fácil, né? A tela profilática em paciente aneurisma de aorta abdominal, nível de evidência 1A, tem que usar, ponto. É inquestionável isso, cientificamente falando. Nos outros grupos, aí a gente, como o Paulo mostrou, já tem vários artigos mostrando, aí nós temos que ponderar, né? Eu acho que aquele paciente do oncológico, por exemplo, eu vi um artigo agora, paciente de reconstrução de trânsito tem que botar tela, ponto. Mostrou que o P foi muito menor que o 0,05, mostrando que na reconstrução de trânsito vale a pena usar tela profilática, tá? Então, é uma coisa que os próximos têm que começar a adotar. Eu acho que isso faz diferença. Isso tem artigos bons, que depois eu posso compartilhar com vocês, que mostra que o resultado a longo prazo é melhor e não aumenta em nada as complicações do uso da tela. Seroma, hematoma, infecção. Perfeito. Perfeito. A gente tem ainda uma pergunta aqui da plateia. Será que dá para você responder ainda, Leonardo? Claro, claro. Aproveitar você aí. Pena que Marina perguntou sem tempo. o seguinte, que no caso de reabordagem cirúrgica na laparotomia, você usa o mesmo fio, mesmo diâmetro do fio, 0 a 2 zeros, ou tem alguma modificação porque relaparotomizou, eviscerou, por exemplo? Evisceração, vetração, tela, acabou, ponto. Fecho no privado, PDS 2.0, no público, Prolene 2 zeros. Então não mudou o produto, né? Do número do porque tamanho. No público não tem. Porque Perfeito. No público não tem. Se não tivesse. Tá difícil de fechar? Não use fio de ferro, de aço, nada, não adianta. É o fechamento que está ruim, não é só a sutura que está ruim. Aí eu faço separação de componentes quando a ponderose está muito ruim. Então, separação de componentes mais small bites mais tela profilática. Seja com tela onlay, que hoje é melhor, ressutura de parede, tela profilática, teoricamente é melhor onlay. Não, já está complicado. Se ainda botar uma tela retomuscular é complicado mais ainda. Então, na teoria, é mais rápido, mais fácil onlay. Respondi? Perfeito, respondeu sim. Bom, depende da sua hora aí. São 8h04. Eu tenho umas perguntas para fazer para Paulo também. Você tem que sair, Leonardo? Tô vendo aqui com o pessoal, vou entrar lá no outro grupo. Vamos falar de Botox nas hérnias. Pena que não deu para a gente participar aí, uma pena, não, mas foi excelente. Estamos dispostos aí e quando quiser a gente pode até falar alguma coisinha também aí, se precisar. Valeu? Beleza, Leonardo. Obrigado. Fique à vontade lá. Obrigado. A gente vai continuar aqui a discussão. Está convidado para os próximos. Excelente aulas aí. Um abraço. Tudo bom. Pessoal, então continuando, Paulo, se a gente puder, acho que bater mais uns minutinhos, usando você aí, eu acho que uma Protásio também pode ligar o microfone e fazer alguma pergunta, ou alguém da plateia, tem alguns cirurgiões, alguns residentes que eu vi aqui. Eu tinha uma dúvida para a gente debater sobre isso, que eu acho que Leonardo não conseguiu responder. Como é que você orienta, doutor Paulo Vicente, sobre o pós-operatório em relação ao retorno da atividade física? Bem, essa é uma pergunta, é a pergunta de $1 bilhão, né? É a pergunta de $1 bilhão, essa aí. Porque a gente não vai encontrar uma fórmula mágica. É difícil você, inclusive, eu desafio qualquer um de vocês a encontrar um livro, um artigo que escreva isso assim, em letras garrafais, em negrito, porque isso vai depender do paciente, vai depender do tipo de cirurgia. Em linhas gerais, é de bom tom que você não pegue pesado com um paciente que fez uma laparotomia. Né? Se a gente está falando de laparoscopia, a nossa tendência é ser o mais precoce possível. Né? Tanto é que nas hérnias por vídeo, que é uma laparotomia, é uma abertura de aponeurose por vídeo, você pede que o paciente faça atividade física leve com 15 dias. Mas se a gente está falando de uma laparotomia, é muito difícil você acreditar que um paciente vai fazer uma atividade física com menos do que 30 dias. E aí, quando você pergunta atividade física, a gente vai ter uma variedade muito grande de atividade física, desde uma natação, hidroginástica a um crossfit.
né? Então, eu acho que é difícil responder categoricamente, mas falando de uma maneira geral, você não pode pensar em um paciente com uma laparotomia mediana e que ele faça uma atividade física plena, como musculação, em menos do que 2 meses. É muito Perfeito. difícil acreditar nisso, né? Então, a gente vai ser difícil lhe dizer ao certo, mas isso vai depender de cada caso. Perfeito. E, o Paulo, eu também senti falta de uma discussão que a gente tem em laparoscopia, que eu acho que é válida para os residentes, para estudantes também que estão aqui, sobre as incisões, o tamanho do trocátero na laparoscopia. Então, comente um pouquinho aí como é que você lida com esses trocados. Por exemplo, trocado de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Você tende a fechar, ser na linha média, ser fora da linha média? Como é que você Pois é. lida com isso? Eu fecho sempre. Na linha média, mais do que 1 centímetro, eu fecho sempre. Se tem alguma cobertura muscular, fica meio que é, é, passível de fechamento ou não, apesar de que você vai encontrar literatura que manda fechar todo trocáter de 1 centímetro para cima. Mas o que eu tenho feito é fechar o de 1 centímetro na linha média. Perfeito. Doutor Marcelo Protásio, faz o mesmo? Eu também. Eu, na linha média de 1 centímetro, eu fecho sempre. A não ser quando eu pego um paciente muito obeso, que você vai imaginar que vai ter uma dificuldade grande em fechar essa poneurose, eu tento entrar no umbigo, mas eu desloco o trocátero, né? Para sair transmuscular. Depois eu checo se realmente está transmuscular. Estando transmuscular, eu me permito não fechar, pela dificuldade técnica em fechar um paciente obeso com tecido adiposo de 5, 8, 10 centímetros. E todas as outras incisões não na linha mediana, que é acima de 12 milímetros, como o trocátero de 12, que a gente usa para refluxo, por exemplo, cirurgia de refluxo, eu tento fechar, se for factível, né? Mas para pacientes, novamente, pacientes muito obesos é muito difícil você conseguir fazer isso. Você termina tendo que abrir a incisão e aí adiciona morbidade, sangramento, dor para o paciente. Mas, de um modo geral, linha mediana 10 milímetros para cima eu fecho e fora da linha mediana, acima de 12 milímetros eu fecho. Os Ô, de ô, 5 nunca. ô Felipe, eu acho que a gente pode pedir para Lucas já fazer a apresentação dele, porque depois todas as discussões elas podem ter até um pouco da mescla aí da pré As e dúvidas, né? pós-habilitação. Porque esse Pronto. negócio de atividade física depois, ele pode comentar como é que ele propõe na questão lá da habilitação pós-operatória. Né, Lucas? Beleza. Então, vamos Pode lá, ser. Lucas. Estão convidando o doutor Lucas Cacau, fisioterapeuta, com grande experiência aí em pré-habilitação. Doutor Lucas, pode compartilhar sua tela e o palco é seu. Beleza. Abrir aqui. Primeiro, agradeço imensamente o convite, a oportunidade de trocar um pouco essa experiência com vocês. Acho que vai ficar mais fácil agora falar do assunto, né? Vender o meu peixe, porque Paulo já o defendeu aí durante a sua explanação. Mas é um assunto, como o professor Leonardo falou, é relativamente novo, né? Não é de muito tempo que tem se pensado na pré-habilitação. Então, eu quero começar falando acerca desse conceito, que é até o tema da aula, né? O que é a pré-habilitação? Eu procurei trazer aqui uma meta-análise publicada no ano passado acerca da pré-habilitação para cirurgias abdominais. Eu trouxe aqui a tabela 2, que ela resume as práticas que são utilizadas durante esses programas de pré-habilitação. Então, o próprio nome já diz, né? Pré-habilitar é preparar o paciente para ser submetido a um procedimento cirúrgico de grande porte, seja ele uma cirurgia torácica ou uma cirurgia abdominal. Vamos tentar focar na abdominal, que é o tema aqui da nossa discussão. Então, essa tabela ela apresenta 3 elementos que são, eu chamo de pilar de sustentação dessa nossa abordagem. A primeira delas aqui, IMT, que é o treino muscular inspiratório. A segunda, o treino aeróbio. E a terceira delas, o treino de resistência, o treino de fortalecimento muscular. E a grande pergunta que geralmente é feita, por quanto tempo eu preciso pré-habilitar o meu paciente? Quantas semanas são necessárias para já se ter um efeito
dessa abordagem terapêutica, otimizando aí a capacidade funcional e preparando ele melhor para uma cirurgia. Essa meta-análise, ela traz em média aqui 6 semanas. 6 semanas, com 6 semanas já conseguimos otimizar a capacidade funcional desse nosso paciente, preparando ele para a cirurgia abdominal. E aqui, como desfechos dessa meta-análise, aqui em torno de 10 estudos avaliaram. O primeiro desfecho foi a morbidade, e vejam aqui que o diamante ele não toca a reta central, né? Então foram favoráveis os aspectos ao grupo que foi submetido à pré-habilitação, quando o desfecho foi a morbidade de uma forma geral, e aqui o segundo desfecho, a morbidade pulmonar, ou seja, as complicações respiratórias de pacientes submetidos à cirurgia abdominal. Aqui também o diamante não toca a reta central, né? O grupo que foi submetido à pré-habilitação teve menos complicação respiratória e teve uma menor morbidade cirúrgica. Aqui uma outra meta-análise, também do ano passado. Essa meta-análise ela englobou estudos com pacientes submetidos a cirurgias abdominais e pacientes submetidos a cirurgias cardiotorácicas. Eu destaquei aqui cirurgias abdominais. Foram em torno de 35 estudos. Desses 26 compararam o grupo que foi submetido à pré-habilitação com o grupo que não foi submetido à pré-habilitação. E também a tabela 2, ela reflete a base, né, a tríade, o pilar de sustentação desse programa, que engloba o treino muscular inspiratório, o treino aeróbio e o treino de força. Aqui traz outros aspectos, além da fisioterapia, e chamo a atenção aqui para a importância de uma abordagem multidisciplinar no acompanhamento desses pacientes, como o professor mesmo falou, a importância da suplementação, acompanhamento nutricional, programa de educação, cessação do tabagismo, são aspectos que vão fazer a diferença nos desfechos cirúrgicos. Aqui, como resultados, como desfechos, né, dessa mesma meta-análise, eu copiei aqui, ela não trouxe o gráfico, mas eu copiei aqui os desfechos. Então, vejam, desfechos que consideraram as complicações, houve diferença significativa, ou seja, o grupo que pré-habilitou teve menos complicação cirúrgica, menos complicação pulmonar, fez menos pneumonia e teve menos complicação cardíaca. Todos esses desfechos com diferença significativa quando comparados com o grupo que não foi pré-habilitado. Esse outro estudo também é bastante interessante. Ele acompanhou o impacto, né, dessa pré-habilitação no pós-alta desses pacientes. Então, vejam que eles acompanharam também 2 grupos. Aqui a reta que traz a bolinha escura é o grupo controle e a reta que traz a bolinha clara é o grupo que foi pré-habilitado. Então, eles acompanharam esses pacientes por até 6 meses no pós-alta. E o que eles perceberam? Que a linha de base deles era, de certa forma, parecida quando o aspecto era força muscular. O que aconteceu? O grupo que não pré-habilitou, ele acabou mantendo, né, a sua força 3 meses após alta, e o grupo que foi pré-habilitado, ele teve um ganho de força, e no final da explanação eu vou falar sobre a importância de ter boa força. Isso tem um impacto total no desfecho cirúrgico. E aqui o desfecho foi a qualidade de vida e funcionalidade. Avaliaram através desse score e a gente percebe que o grupo pré-habilitação ele tinha até uma menor qualidade de vida quando comparados com o grupo controle, e pós-submissão aos programas de pré-habilitação, a qualidade de vida, a funcionalidade aumentou consideravelmente, e isso perdurou por até 6 meses no pós-alta. Ou seja, a pré-habilitação ela foi capaz de otimizar a força, otimizar a qualidade de vida
e otimizar a funcionalidade desses pacientes. E a pergunta que acho que é a base para entendermos melhor o motivo da pré-habilitação, né? Quem é o paciente que precisa ser pré-habilitado? Então, já aproveitando o gancho aí de vocês, né, falaram acerca do IMC, e nesse estudo ele traz até uma brincadeira, né? Eu tenho que estar fit para eu ser submetido ao procedimento cirúrgico, e ele elenca aqui alguns aspectos que são primordiais para que possamos ter um bom desfecho cirúrgico. E ele traz o IMC como um deles, ele correlaciona alguns fatores como desfechos desfavoráveis cirúrgicos. E vejam que o IMC ele foi um desfecho que foi desfavorável, ou seja, quanto maior o IMC, menor a chance desse paciente evoluir liso, né, no pós-operatório. Isso teve diferença significativa. Um outro desfecho que é bastante importante, que é o pico de VO2. VO2 é um índice bastante importante, ele reflete a integração dos sistemas respiratório, sistema cardiovascular e o sistema muscular. Ele junta essas três vertentes numa engrenagem. Eu sempre falo dessa engrenagem. Então, ter VO2 bom quer dizer que eu tenho uma boa interação do sistema respiratório, do sistema cardiovascular e do sistema muscular. Vejam que o pico de VO2 baixo, ele foi um preditor de desfecho não favorável no pós-operatório. Aqui a carga de força, né, em watts, também, paciente que tem menor capacidade de sustentar uma carga, seja fazendo força, ele tem um pior desfecho pós-operatório. E aqui a força de preensão palmar, hand grip, tanto de mão direita quanto de mão esquerda. Simples de ser avaliado, um fator preditivo de desfecho não favorável nos procedimentos cirúrgicos. E aqui ele fala melhor sobre a importância de submeter esse paciente ao teste cardiopulmonar de exercício. Esse é um teste que é o teste hoje padrão ouro para identificar a aptidão física desses pacientes e também o padrão ouro para prescrição adequada de exercício. Esse teste cardiopulmonar ele nos dá alguns índices. Um deles é identificar os limiares. Em que momento do exercício que eu tenho mudança no meu metabolismo? Nós encontramos dois limiares nesse teste. O primeiro é o limiar anaeróbio. Ele traz aqui o limiar anaeróbio como um parâmetro importante, trazendo aqui um ponto de corte, o valor de 11 do VO2, ou seja, durante o teste cardiopulmonar eu vou identificar o VO2, eu vou identificar as mudanças no metabolismo, e no primeiro limiar eu tenho que ter um VO2 maior que 11. Um VO2 menor que 11, ele tem sido correlacionado com um desfecho desfavorável. O pico de VO2, que é o VO2 no esforço máximo, um valor maior que 18. E um outro índice que pode ser encontrado no teste cardiopulmonar é o VE/VCO2 slope. Ele representa a eficiência ventilatória. Em pacientes muito obesos, nós temos uma perda dessa eficiência ventilatória. Então, valores maiores que 42, VE/VCO2 slope maior que 42, ele pode ser um indicador de desfecho não muito favorável. Estão correlacionados com maior morbidade e maior mortalidade no pós-operatório. Então, são índices que nós conseguimos através da submissão desse paciente a um teste, o teste cardiopulmonar de exercício. E aqui ele comparou, submeteu esses pacientes ao teste cardiopulmonar, pacientes que foram submetidos à cirurgia e não foram pré-habilitados, não foram submetidos a um programa de exercício físico, e os pacientes que foram submetidos a essa pré-habilitação. Aqui a reta azul é o grupo controle e a reta verde pontilhada é o grupo exercício. Então percebam que o VO2 deles era mais ou menos, o VO2 no limiar anaeróbio, que é o primeiro limiar, ele era mais ou menos igual
em ambos os grupos. Vejam que após serem submetidos à cirurgia, houve uma queda desse VO2, porém a queda ela foi maior no grupo controle e após 6 semanas de programa de reabilitação, né, esses pacientes do grupo pré-habilitação tiveram um aumento do VO2, tanto o VO2 no limiar quanto o VO2 máximo. Ou seja, um instrumento que pode ser útil na triagem de quem é o paciente que precisa e um instrumento que pode ser útil para prescrição adequada de exercício em momentos diferentes, até mesmo no pós-operatório. E esse trabalho aqui é interessante porque ele fala do custo disso. Ele fala da importância de estratificarmos o risco pré-operatório através do teste cardiopulmonar e ele traz uma análise de custo aqui em libras. Ele fez uma conta lá de quanto que custa isso por dia da cirurgia do paciente. Vejam que o teste cardiopulmonar é em torno de 150 libras e vejam que ele faz uma análise do paciente que complica na cirurgia. E ele vai comparando, se o paciente ele tem a perda de um órgão, 2, 3, ou aquele paciente que faz uma disfunção de múltiplos órgãos. Ele vai custar muito caro, e Paulo falou disso na sua explanação, né? A importância da qualidade de vida, na redução de custos e na funcionalidade desse paciente. Então, um instrumento que pode ser barato, pode ser importante e útil na triagem, e pode trazer uma segurança para o cirurgião que vai submeter esse paciente a essa cirurgia. Então, aqui mais uma análise de custos, demonstrando que pacientes que foram pré-habilitados tiveram um menor custo com as internações hospitalares, com todos os procedimentos, do que aqueles pacientes que não foram submetidos a essa pré-habilitação. Aqui, em torno de $2.000 a menos no custo hospitalar desse paciente. Eu falo que hospitalização prolongada só tem uma pessoa que lucra, que é o dono do hospital, ninguém mais. O paciente perde, o cirurgião perde porque vai ter que ir lá à visita e às vezes... Então, assim, a pré-habilitação ela tem aí o seu valor, eu gosto de dizer isso. E aqui, como eu falei, a importância de detectarmos a força da musculatura, tanto periférica quanto da musculatura respiratória desses pacientes. Esse é um estudo interessante que comparou pacientes que tinham sarcopenia, que é a perda da força, a perda da massa muscular, com pacientes que não tinham sarcopenia. Vejam que os custos com as hospitalizações eram muito maiores do que nos pacientes com sarcopenia. Aqui o gráfico cinza claro, paciente sarcopenia, o cinza escuro sem sarcopenia. Então vejam que em todos os momentos, pacientes que não complicaram, pacientes que complicaram, quando o paciente tem sarcopenia, o custo com a hospitalização ela é maior. E isso tem uma relação direta com o tempo de hospitalização. Então, paciente com sarcopenia, quando comparados com pacientes que não têm sarcopenia, vejam que eles ficam mais tempo hospitalizados. Isso vai refletir em menor mobilidade, na chance desse paciente fazer uma complicação respiratória. Então, um outro parâmetro que pode ser utilizado para triar risco cirúrgico é a força da perna. Falei ali da força da hand grip, né? Esse estudo aqui avaliou a força do quadríceps. Teste de dinamometria, eu consigo detectar se previamente à internação, previamente à cirurgia, esse paciente tem uma perda da força da musculatura. E vejam que os pacientes com maiores índices de sarcopenia foram aqueles que tiveram maiores custos numa análise aqui do tempo. Então, em pouco tempo eu tentei trazer a ideia do que é a pré-habilitação. Então, é preparar o paciente para a cirurgia, um treino da musculatura respiratória, um treino de força da periferia e com o aumento do VO2 a gente vai conseguir isso com um treino aeróbio e até já abro para discussão, né? Porque existe um risco do treino aeróbio, paciente com uma hérnia.
O paciente vai sair da cirurgia, ele vai ficar sem exercício. Eu vivi isso na pele, né? Meu pai foi operado por essa equipe e está aí já com a qualidade de vida de volta, mas deu bastante trabalho. E sempre ficávamos naquela, né? É hora de tirar do leito, é hora de não, será que vamos pegar leve, será que não vamos? Enfim, eu acho que essa frase resume a pré-habilitação. Se a gente sabe quem é o paciente que pode complicar, se é aquele cara que tem um IMC maior, tem a menor força da perna, tem o menor VO2, eu acho que nós não precisamos correr esse risco. Eu acho que 6 semanas é muito pouco tempo, é o tempo de... Isso falando de uma cirurgia eletiva, né? É o tempo de autorizar a guia, é o tempo de arrumar vaga, de esperar. Então, 6 semanas, se a gente conseguir fazer um trabalho, a gente tem uma literatura muito robusta aí, que nos defende que esse paciente ele vai sair mais redondo e todo mundo ganha com isso. A gente tem experiências de colegas que conseguiram melhores pagamentos cirúrgicos para os pacientes que pré-habilitam, porque é muito mais barato pagar um mês de reabilitação do que uma diária de UTI. Então, o paciente pré-habilitado, ele vai menos para a UTI, ele vai internar menos, ele vai ficar menos tempo hospitalizado. Obrigado. Excelente, viu? Excelente, parabéns, Cacau, pela sua apresentação. Acho que foi muito esclarecedora. Realmente é um tema muito atual. Eu lembro que no último congresso que eu fui, o Congresso Americano de 2019, da área de coloproctologia, teve uma sessão inteira só sobre pré-habilitação. Isso estava muito em alta no ano passado já nos Estados Unidos. Então, é um conceito bem em voga no momento. A gente comentou em algumas apresentações anteriores que a gente não só a tecnologia evoluiu, o nosso cuidado pós-operatório e intraoperatório evoluiu, e agora o nosso cuidado pré-operatório está evoluindo, que era o quesito que a gente precisava melhorar. Então, esses conceitos que você trouxe aí com trabalhos com grande peso estatístico foram interessantíssimos, bem ilustrativos. Parabéns pela sua apresentação. Eu queria aproveitar sua presença para fazer umas perguntas aqui, porque assim, ficou bem claro para a gente que beneficia o paciente fazer a pré-habilitação. Mas como você, na prática, falando agora bem, não fosse um bate-papo, esquecendo o artigo, como é que você orienta a fazer isso na prática? Por exemplo, você pega um paciente, que exames você precisa ter, você faz um ergospiro para todo o paciente, ou um teste ergométrico é suficiente, porque isso impacta no que a gente vai pedir para o paciente. Então, como você tria, que exames você faz e testes pré, e como você prescreve esse treino? Você mesmo auxilia um educador físico, um profissional de educação física, e que treinos você passa para esses pacientes? Perfeito, Felipe. No nosso serviço, vou falar do nosso serviço, porque a gente vive isso lá na prática. A gente tem um modelo padrão de avaliação, isso para o cardiopata, para o pneumopata, isso para o paciente que tem uma síndrome metabólica. A gente trabalha muito com pós-operatório de cirurgia cardíaca, então a gente tem parceria com algumas equipes da cirurgia cardíaca. E a gente, nessa avaliação padrão, a gente faz o teste cardiopulmonar, a ergospiro, a gente faz a dinamometria de membros inferiores, eu consigo identificar essa sarcopenia pela dinamometria, e a gente faz a avaliação da força muscular inspiratória. Força muscular inspiratória, a gente tem um dispositivo chamado Power Brief. Esse dispositivo ele avalia a força e a potência do músculo respiratório. E esse índice, hoje ele é um preditor de mortalidade, por exemplo, na insuficiência cardíaca. Ou seja, o cara precisa ter força da musculatura respiratória boa. Então, a primeira resposta, né? A gente tem na clínica um modelo de avaliação padrão que inclui basicamente esses 3 instrumentos: o teste cardiopulmonar, a dinamometria e a manovacometria, que é a avaliação da força muscular inspiratória. Desses 3 instrumentos, eu tenho 3 instrumentos padrão ouro para prescrição de treino. O manovacômetro, eu prescrevo treino muscular inspiratório baseado na PI máxima, que é a força inspiratória máxima. Então, a gente começa hoje um treino com 40% da PI máxima.
teste cardiopulmonar, padrão ouro para prescrição do exercício. Então, eu vou identificar o VO2 e, baseado no VO2, eu prescrevo o exercício na dose correta. Para pré-habilitação, exercício de moderada intensidade, onde eu vou ter uma maior queima de gordura e até mesmo avaliar a importância do HIIT, que eu consigo condicionar e eu consigo queimar gordura. Condiciono, queimo gordura. Então, eu junto as duas coisas. E o terceiro é a dinamometria. Eu avalio a força da perna, baseado numa porcentagem da força, a gente prescreve o treino. Então, eu tenho cenários diferentes. Eu tenho o paciente que, por exemplo, ele dessatura durante o teste. Esse paciente ele tem que ficar comigo. Eu tenho um paciente que tem uma muito baixa tolerância ao exercício. Eu tenho que, por exemplo, usar a CPAP para aumentar a capacidade de exercício dele. Então, eu tenho esse perfil de paciente que precisa reabilitar na clínica, pré-habilitar na clínica, mas eu tenho um paciente mais liso, que eu posso ter a parceria com o educador físico, eu posso, hoje tem telemonitoramento, a gente pode telemonitorar com toda uma prescrição de treino. Então, ele sai do nosso serviço, se ele for encaminhado para uma academia, ele vai sair de lá com um modelo de treino. O treino aeróbio ele pode fazer na academia, o treino de força ele pode, e o treino muscular inspiratório tem um dispositivo hoje que a gente utiliza, que é o Power Brief, o paciente pode comprar. Hoje, todo mundo, eu, você, quem é atleta, sedentário, se beneficiam do treino muscular inspiratório. Então, ter melhor força da respiração diminui a sensação de esforço no exercício, melhora o aporte sanguíneo para a perna, porque eu diminuo a disputa do diafragma com o músculo da perna. Então, é um dispositivo que, de certa forma, é acessível, custa em torno de R$300, R$400, mas traz um ganho absurdo no desfecho do paciente. Então, a gente avalia, a gente prescreve e a gente trata. Não sei se eu consegui responder. Não, perfeito. Acho que era isso mesmo. Aproveitando isso, eu queria ouvir de Paulo, já que foi um dos que convidou a sua presença aqui. Paulo, como é que você tem feito isso na prática? Já conseguiu adotar? Eu confesso que eu meus pacientes ainda não consegui, venho pensando nisso desde 2019, mas não tinha um grupo que eu, na verdade, tivesse uma intimidade que pudesse fazer esse acompanhamento. E fico feliz de você estar aqui debatendo isso com a gente, porque isso pode abrir portas para a gente ter isso no nosso grupo de pacientes. E eu queria ver de Paulo se ele já pôde usar, teve experiência, Paulo, com alguma pré-habilitação e os resultados com isso. Felipe, não. Quando a gente começou a conversar, eu e Lucas, foi justamente no período que começou essa confusão aí da pandemia, né? Essa questão para a gente, né? Para mim, para você, para Marcelo, é nova também, né? A gente começa a ouvir, começa a entender que é extremamente importante agora. O conceito elementar da pré-habilitação eu nunca tive nenhum paciente meu. Só esses cuidados pré-operatórios que eu falei na minha apresentação aí, de cuidado com perder peso, tabagismo, controle rigoroso do diabetes. Já a pré-habilitação na essência do seu conceito ainda não. Estou doido para que a pandemia acabe e a gente possa operar os pacientes e prepará-los melhor aí com a ajuda de Lucas. Vamos alinhar essa parceria aí. Deixa Vamos esse negócio amarrado aí. Vamos. Finalizou aqui, a gente já conversa. Não sei se Marcelo Prodazzi queria falar alguma coisa, mas enquanto ele abre o microfone aí, se quiser falar, eu só um comentário que para deixar para quem está na plateia aí escutando, que isso é muito verdade. A gente vê isso no pós-operatório de cirurgias grandes. Um paciente que eu opero idoso com câncer coloretal, que é as cirurgias maiores que eu faço, e esse paciente é um pós-operatório arrastado, que fica ali 20 dias, 30 dias internado com alguma complicação, teve que reoperar. É muito comum o paciente, ele chega andando no hospital e ele sai de cadeira de rodas. E eu já cansei de receber esse paciente 2, 3 meses depois que foi de alta, ainda de cadeira de rodas. E a família me fala, doutor, ela não consegue levantar, ele não consegue levantar. Então, veja que o impacto é o que o Lucas trouxe, o impacto da pré-habilitação
você sai de uma linha basal, você melhora o paciente para uma agressão cirúrgica, depois dessa piora, essa piora não é tão grave para ele baixar da linha basal dele. Então, ele continua sendo ainda um pouco melhor do pós-cirúrgico do que era antes. E aí ele consegue sair e ter um desfecho melhor. É como o Paulo também comentou, você não prepara um paciente para uma cirurgia, ou não prepara uma pessoa para uma maratona em uma semana, ou não simplesmente não treina. Você treina esse atleta para uma maratona. Por que não treinar, digamos, treinar entre aspas, o paciente para isso também? Acho que esse conceito ficou bem interessante aqui. Eu tenho uma pergunta para Lucas, mas antes da pergunta eu queria fazer um comentário que a gente, assim, isso é muito interessante ver isso aqui, de a gente já podendo ter essa realidade aqui em Aracaju, também como o Paulo, como o Felipe, eu não tive nenhum paciente ainda para fazer isso, mas já tive paciente que poderia ter feito, realmente, por ignorância, não solicitei, por desconhecimento, não solicitei essa opção de pré-habilitação, mas é isso que o Felipe falou, realmente, a gente já tem disponível isso, a gente tem que utilizar, só que a nossa realidade, assim, ainda hoje, por exemplo, a gente vê ainda em cenário de SUS coisas mais graves, né? Então a gente vê paciente sendo operado desnutrido, que é antes disso, né? Ainda a gente pega um paciente que está aí com perda de peso de 10% nos últimos 3, 6 meses, que está com deficiência nutricional, está com albumina baixa, a gente opera o paciente e vê um monte de complicação disso. A gente vê em alguns serviços ainda, infelizmente, operar um paciente que está fumando, a gente vê paciente obeso que está sendo operado, e aí a gente conseguiu corrigir isso no serviço privado, nós aqui já não fazemos mais, cometemos esse tipo de erro, mas é uma grande vantagem a gente ter essa possibilidade de fazer essa pré-habilitação para os pacientes, principalmente cirurgias de grande porte, né? Principalmente para pacientes idosos também, também vejo isso como o Felipe, pacientes que entram caminhando e saem de cadeira de rodas às vezes. A minha pergunta para Lucas, coloquei até no chatzinho aí, é, esse serviço, ele tem alguma liberação já a nível de plano de saúde, ou os pacientes que têm plano de saúde conseguem algum tipo de reembolso com esse tipo de tratamento? Sim. Procedimento de avaliação hoje, a gente tem alguns planos, muitos planos lá. A gente consegue fazer toda a avaliação pré-cirúrgica pelo plano. Tem uns 8 planos que a gente consegue fazer lá. Depois a gente pode posso até te passar. A reabilitação, a gente tem poucos planos que fazem. E assim, até tem alguns outros que eu poderia ter, mas eu não consigo fazer pelo preço que o plano me paga. Então, hoje a gente tem uns pacotes que a gente entende que são acessíveis para o paciente que, claro, que tem uma condição de fazer. Não é o adequado, eu acho que a gente tinha que oferecer isso por todos os planos, mas pensando em um paciente, por exemplo, um idoso hoje, ele não vai conseguir fazer exercício fora de uma academia com a supervisão de um personal. Então, a conta que eu faço é o seguinte, vai custar para esse paciente hoje, uma pré-habilitação, o preço que ele paga para uma boa academia e um personal. Porém, com toda a monitorização, com oxigênio, com DEA, com suporte ventilatório, atendimento quase individualizado, treino prescrito na dose correta. Então, é muito diferente de encaminhar o paciente para uma academia e encaminhar o paciente para um serviço de fisioterapia cardiorrespiratória. A dose, eu sempre tenho que falar da dose. Eu acho que o ponto importante, né, Lucas, não é o custo, é o valor que isso vai trazer, né? Então, se a gente entende que é realmente um fator modificador de prognóstico, talvez nós mesmos, como somos os captadores de paciente e somos a referência do paciente, a gente precisa começar a entender que isso precisa ser feito. É claro que vão ter pacientes que não vão ter condições. Não pode pagar, não pode, ponto final. Mas deve partir da gente esse estímulo. Eu acho que o valor que isso pode trazer para esses pacientes que você falou e que muitas vezes Felipe, Marcelo opera, sim, realmente é um valor muito, muito interessante. E sem contar da parte inicialmente, como é algo ainda novo, né, no Brasil,
o plano não está cobrindo, não está no rol da ANS, aquela coisa toda do plano de saúde. Mas isso, mostrando principalmente custo-benefício, que é o que o plano vê, isso a gente já viu em várias terapêuticas, enfim, dispositivos de tecnologia que inicialmente não eram cobertos pelo plano, passam a ser, ou pelo menos com um reembolso adequado, né? Um reembolso que seja válido para o profissional. É um excelente trabalho. Pessoal, para a gente não perder tempo, tem algumas perguntas da plateia aqui. Aline Luiz, eu não esqueci de você, você perguntou lá atrás, antes da palestra de Lucas. Aline Luiz perguntou o seguinte: no caso da tela profilática, isso é pergunta para Paulo, na tela profilática para evitar hérnia incisional, tem alguma dimensão específica? É uma dimensão menor, Paulo? Ou você usa uma tela padrão, imaginando retração de 30%? Como é que você faz? Esse paciente que você vai colocar uma tela profilática é um paciente que você imagina que ele não seja um paciente formador de hérnia. Ele é um paciente que vai, devido à situação que ele está passando, obter fatores de risco para uma hérnia. Mas ele não é aquele formador de hérnia assim, propriamente dito. Pensando nisso, o que se recomenda atualmente nas rotinas de tela profilática não é a colocação de uma grande tela com uma sobreposição, um overlap de 5 centímetros em relação ao defeito original, porque esse paciente ele não vai ter defeito original, é uma cicatriz que você vai fechar. Então, por conta disso, habitualmente não são usados grandes telas, até mesmo porque para você não perder tempo e você também não promover uma grande dissecção de subcutâneo. Então, o recomendado são telas menores, são telas que passem pelo menos 5 centímetros só da linha média. Então, vai ser uma tela praticamente de 10 centímetros no seu diâmetro horizontal e que cubra toda a extensão da cicatriz cirúrgica. Então, não é uma tela grande, não. É uma tela que cubra apenas a ferida operatória com 5 centímetros de um lado e 5 centímetros de outro. Agora, como o Leonardo falou, hoje a recomendação é on-lay, supra-aponeurótica. Porque um paciente como esse, se você for dissecar plano retromuscular ou retroperitoneal, dá muito trabalho. Apesar de que aqueles trabalhos que eu mostrei na minha apresentação, muitos eram retromuscular. Só que o que hoje se comenta são telas on-lay. Perfeito, Paulão. Excelente explanação. Doutora Luciana Ora, excelente cirurgiã da coloproctologia, está aqui perguntando também aí é uma pergunta um pouquinho diferente. Como você faz na prática para preparar os pacientes com grandes hérnias incisionais, aquelas hérnias com perda de domicílio, para evitar a insuficiência respiratória no POI? Uma excelente pergunta, Paulão, para você que é especialista nisso. Essa não podia ser diferente vindo de Luciana, né? Que é uma grande colega, parceiríssima de trabalho e excelente cirurgiã e pessoa. E tudo a ver com a apresentação, porque apesar de não ser uma pré-habilitação que Lucas faz, é um cuidado pré-operatório que a gente vai precisar oferecer para esse tipo de paciente. Se você se aventurar a operar um paciente com hérnia domiciliada, que é aquela hérnia cujo conteúdo herniado excede 25% da capacidade abdominal, através da equação de Tanaka, que é feito por exame de tomografia. Então, esse paciente que tem conceitualmente uma hérnia domiciliada, esse paciente ele não pode ser operado de maneira tradicional. Não pode botar tudo para dentro, botar o pé e apertar a aponeurose, porque senão ele vai fazer isso que a Luciana falou, insuficiência renal. Então, esse paciente, respondendo rapidamente a pergunta, precisa ser internado no hospital e ser submetido a ou um programa de pneumoperitônio progressivo pré-operatório, com colocação de 700 a 1.000 ml de ar ambiente intraabdominal durante 7 a 10 dias no máximo, ou esse paciente deve receber um botox na musculatura de retos abdominais do complexo oblíquo interno e transverso. Então, esse paciente ele precisa ser cuidado antes da cirurgia. Além disso, perder peso, parar de fumar, fisioterapia respiratória, para preparar esse diafragma para receber esse conteúdozão que a gente vai botar de volta de dentro para a barriga. Perfeito, Paulo. Pessoal, vamos para as últimas 2 perguntas. Enquanto isso, não vamos esquecer de fazer, quem puder abrir o vídeo, se prepara aí, se ajeita, para a gente fazer depois um print
final aí da nosso debate de hoje. A pergunta aqui do Aderlan, nosso anestesista, Lucas, ele está perguntando o seguinte: para a pré-habilitação, existem indicações específicas de acordo com a comorbidade, o peso, a idade do paciente ou o tipo de cirurgia? Ou ela é indicada para todo mundo? Como é que você fala disso aí um pouquinho? Você indica para especificamente um paciente ou para indiscriminadamente, acho que todos se beneficiam? Então, aqui na aula eu coloquei alguns pontos de corte, né? O VO2, existem algumas análises que podem ser feitas pelo VO2. Ou o VO2 no limiar anaeróbio, que é aquele teste submáximo. O teste cardiopulmonar, o primeiro limiar, né? Às vezes o paciente ele tem um descondicionamento tão grande que ele não consegue atingir o segundo limiar, que é o ponto de compensação respiratória. Então, eu tenho um ponto de corte no limiar, o VO2 menor que 11. Então, se a gente fez a avaliação, identificou o VO2 menor que 11 no limiar, esse é o paciente para ser pré-habilitado. Ou VO2 no limiar, ou VO2 no segundo limiar menor que 18, é o paciente para ser pré-habilitado. Eu posso usar porcentagens do VO2 predito. Então, no nosso relatório, no nosso laudo, a gente identifica o VO2 e a porcentagem do predito. Então, se o paciente tem menor que 80% do VO2 predito, esse é o paciente que precisa ser pré-habilitado. Então, eu tenho índices do teste cardiopulmonar, que são os meus pontos de corte. Eu tenho um índice do treino da força muscular inspiratória. Se eu avalio a PI máxima e ela for menor que 70% do predito, esse é o paciente que precisa ser pré-habilitado. E também força da periferia, força de quadríceps. Então, eu tenho 3 índices bastante fidedignos e são, assim, a gente já tem valores preditivos na literatura, que são os nossos indicativos para segurar ou não no programa de pré-habilitação. Então, daí eu chamo a importância para uma avaliação funcional prévia. Perfeito. Então, só teriam pacientes que você não indicaria. O paciente, por exemplo, é um paciente de 50 anos, corre maratona, sempre foi afim atlético, e aí descobriu um câncer. Esse paciente vai fazer uma cirurgia abdominal grande, mas ele é fit, digamos assim. Você não acha que não há benefício pela literatura de pré-habilitar esse paciente? Então, depende desses valores, porém, uma conduta de muita evidência que a gente tem na fisioterapia hoje é o treino muscular inspiratório. 4 semanas são capazes de, quase que dobrar essa força. Então, hoje eu tenho evidência na literatura que atleta de ponta que faz treino muscular inspiratório, ele vai aumentar o desempenho. Então, cara, se eu tenho um paciente, tá certo, ele é redondo, o VO2 ele é bom, ele tem força, foi agudo, achado, não deu tempo dele perder, mas eu posso preparar o músculo respiratório, pelo menos, para a cirurgia. Isso aí a gente pode. Então, assim, eu acho que todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte tem algo que a fisioterapia pode fazer por ele. Aí, identificar a individualidade, para a gente saber onde intervir. Então, pelo que eu entendi, né, Felipe e Lucas, talvez assim, de ponto de vista bem prático, aquele paciente que é uma cirurgia de grande porte, ele deve passar por uma avaliação e aí ele vai ser triado para que ele seja colocado no programa de pré-habilitação propriamente dito, ou sugerido a ele outras medidas que não são a pré-habilitação propriamente dita, mas que podem fornecer para ele algum benefício. Perfeito. É por aí. A última pergunta aqui, essa vai para Paulo, de Mariana Souza Tavares. Professor, qual seria a indicação de cinta ou faixa abdominal no pós-operatório de correção de hérnia incisional e por quanto tempo você indica? Excelente pergunta. Essa cinta, Mariana, eu passo para todos os pacientes. Você não vai encontrar na literatura um trabalho que mostre que a cinta vai modificar o desfecho da cicatrização desse paciente. Mas essa cinta, ela tem uma importância muito grande para o bem-estar mental e a confiança do paciente. Os pacientes, quando estão usando a cinta, eles ficam à vontade para tossir, para defecar, para até se levantar. Então, respondendo resumidamente, eu passo para todos os meus pacientes, eu peço que eles usem pelo menos 30 dias no pós-operatório, embora tenha alguns pacientes que ficam com a cinta mais 1, 2, 3 meses, porque eles acham que faz bem para eles, assim, do ponto de vista psicológico, mas não existe nenhuma evidência de que
isso aí vai fazer diferença no ponto de vista da cicatrização. Isso é mais assim uma ajuda para a parte psicológica e quando você faz grandes descolamentos de subcutâneo, ele também ajuda a deixar esse subcutâneo mais próximo da parede abdominal e em tese, diminuir um pouco também do seroma. Isso, a doutora Luciana até comentou aqui que acha que também esse benefício na redução do seroma é importante, com grande descolamento. Pessoal, acho que a gente já está caminhando para o final. Eu queria pedir para quem puder destravar o vídeo aí, para a gente fazer a foto final. Felipe Dantas, no nosso marketing, você pode tirar essa foto, fazer o print? Eu não sei fazer, não. Sim, só aguardando, pessoal. Todo mundo sorrindo. Todo mundo com vergonha. Vou estar abrindo um pouco a tela. Espere mais um pouquinho aí. Tá. Rafael, Yasmin. O Matheus está paramentado. Matheus está trabalhando, né? Ou está paramentado em casa? Está com medo do Covid em casa? Nosso anestesista. Felipe Neiva. Mais alguém, não? Vamos lá, vou fazer o print. Vamos lá. Oi? Mais um? Mais um. Valeu. Estamos ficando com cara de riso amarelo já. Bom, eu acho que obrigado aí a todos pela presença. Excelentes palestras, eu aprendi muito, acho que todos nós aprendemos bastante. Esse é o grande lance desse tipo de evento, acho que a gente aprende demais discutindo, porque é um momento que a gente pode parar para falar sobre isso. A gente não consegue discutir, né, Paulo? Nós no dia a dia corrido na cirurgia, a gente não consegue parar para fazer esse tipo de discussão, de debate. Na cirurgia, a gente prefere falar besteira, né? É bom, faz parte do relaxamento da mente do cirurgião. E Lucas, parabéns aí pelo seu trabalho. Acho que realmente seus resultados que você apresentou, né, da literatura e com o seu trabalho são surpreendentes. Acho que é uma tendência. Acho que você vai ser convidado aí para novas palestras em Aracaju. Torço por seu sucesso aí. Quem sabe a gente vai fazer essa parceria para os nossos pacientes, porque o foco sempre é essa melhoria, né? E sem dúvida, eu até chamei a atenção do nosso anestesista para ele também participar e discutir isso, porque da parte dele, ele vai sofrer as consequências do paciente não pré-habilitado. É ele que vai ter dificuldade para ventilar esse paciente, é ele que vai ter, às vezes, dificuldade na recuperação. Então, essa pré-habilitação foi fundamental. Com isso, eu passo a palavra para Marcelo, para ele encerrar. E Lucas, quiser falar alguma coisa, considerações finais também, sinta-se à vontade. E Paulo também. Agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco desse trabalho. Deixo o convite para conhecerem a clínica. Fica ali em frente ao Teatro Ateneu, não tem erro. Na hora que passarem ali, quiserem dar uma paradinha e conhecer o nosso serviço, serão muito bem-vindos lá. Um grande abraço, boa noite, até os próximos. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Então, sigam lá a gente no Instagram da Clínica Gastros, no Instagram do LapCoach, que em breve nós estaremos divulgando aí nossos próximos eventos. Provavelmente no mês de julho vamos ter um, no mês de agosto também. Alguns temas, provavelmente o tema de cirurgia bariátrica, obesidade. No outro mês, provavelmente o tema de endometriose profunda, com abordagem multidisciplinar, vai ser bem interessante. Então, fiquem de olho e vamos continuar esse projeto, que a repercussão foi muito boa, graças a Deus. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Valeu aí, Lucas, foi muito bom. Valeu. Lucas, a gente se conhece desde a época lá de Socorro, hein, Lucas? Socorro. Tempinho já, hein? Bons tempos, Valeu, Velho. então. Um abraço a todos, um abraço aí para Mariela e a gente se fala. Um abraço, até mais. Um abraço, gente.